codificada por Allan Kardec. Trata da teoria espírita do conhecimento. O espelho d'água que reflete uma paisagem faz ele mesmo parte da paisagem. Benedetto Croce. Ernest Cassirer, da Yale University, em seu Insight on Man, cuja primeira edição em inglês foi dada a lume em 1944, afirma que o homem está sempre propenso a considerar o pequeno horizonte que o cerca como o centro do mundo e a fazer de sua vida particular e privada o modelo do universo. Mas precisa renunciar a esta vã pretensão, a esta mesquinha e provinciana maneira de pensar e de julgar. Michel de Montaigne, nascido em 1533, desencarnado em 1592, em seus ensaios, que traduzem, segundo seus críticos, as volutas de uma escrita concêntrica, revelando lenta e inexorável conquista de uma arte de viver, refere-se ao tema proposto acima por Cassirer, no momento em que admite que o homem deveria avaliar as coisas de acordo com seu verdadeiro valor e grandeza. O ilustre pensador francês estava possibilitando, destarte, o desenvolvimento subsequente da teoria moderna do homem. É provável que as concepções de Montaigne transcendam os limites dessa possibilidade e se projetem como um autêntico desafio. Na verdade, ao que se assiste na modernidade é que cada pensador oferece uma particular visão da natureza humana. Estabeleceu-se, e o próprio Cassirer proclama, uma completa anarquia de pensamento, e completa, que esse antagonismo de ideias não é apenas um grave problema teórico, mas uma ameaça iminente a toda a extensão de nossa vida ética e cultural, não padece dúvida. A propósito, vale assinalar o pensamento filosófico de Max Scheler, discípulo de Husserl, em Die Sterung des Menschen im Kosmos, publicada essa obra em 1928. Disse ele: em nenhum outro período do conhecimento humano, o homem se tornou mais problemático que a si mesmo do que em nossos dias. Já não possuímos nenhuma ideia clara e coerente sobre o homem. A multiplicidade cada vez maior das ciências particulares que se ocupam do estudo do homem antes confundiu e obscureceu do que elucidou nossa concepção a respeito. Essa é a inusitada situação a que chegou a filosofia moderna. Ainda assim, a psicologia, a etnografia, a antropologia e a história conseguiram reunir extraordinário número de fatos ao lado de instrumentos sofisticados de observação e de experimentação, tornando as análises mais consistentes e aprofundadas. Mas não se pôde encontrar um método adequado e capaz de equacionar satisfatoriamente o conhecimento da natureza humana. Isto quer dizer que a riqueza de fatos não implica necessariamente uma riqueza de pensamentos. Pretende-se encontrar o fio de Ariadne que resgate a filosofia moderna desse labirinto em que ela própria se meteu. É justamente o que tentamos fazer no ensaio que se segue. Conceito de espiritismo. O espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. O que é o espiritismo? Preâmbulo, Allan Kardec. Manuel S. Porteiro, autor do livro clássico Espiritismo Dialético, publicado pela editorial Victor Hugo de Buenos Aires, Argentina, em 1960, oferece-nos a seguinte definição de espiritismo. O espiritismo não vem adormecer as consciências, oferecendo ao mundo o ópio de uma nova religião, dogmática e conservadora, como são todas as religiões.
não vem matar os impulsos revolucionários, generosos e emancipadores que se encaminham a melhorar a vida dos indivíduos e dos povos. A filosofia espírita, segundo Dante Morando, em Pedagogia, citado pelo educador espírita Ney Lobo, em Filosofia Espírita da Educação, edição Febre, uma filosofia que, em última análise, não serve para o melhoramento do homem, é não só inútil e abstrata, senão falsa. Acrescentaria a concepção do pedagogo espanhol que a filosofia objetiva dá à pessoa a noção dos fins últimos das coisas, não apenas para torná-la sábia, mas sobretudo para fazê-la melhor. O professor Herculano Pires vai até mais longe, afirmando que o Espiritismo, mediante sua filosofia, promove a renovação integral do homem, não apenas do homem na sua expressão individual e transitória, mas na sua permanente expressão coletiva. Vide Introdução à obra Dialética e Metapsíquica de Humberto Mariotti. Na verdade, a filosofia espírita é essencialmente revolucionária, transformista por excelência, uma autêntica filosofia da ação. Uma filosofia sem embargo, evolutiva, que clama por seu desenvolvimento e adaptação aos novos tempos. Deve-se observar, contudo, que tal filosofia nada tem de utópico, contemplativo ou sonhador. Prática por excelência, ela é a filosofia da inquietação, que nos incita à eterna conquista do melhor, da luta que se esteia no trabalho consciente e nos impele a construir, do dinamismo que, por sua vez, impede-nos de estacionar, proíbe-nos o descanso improdutivo e o devaneio estéril. André Moret, em A Vida e Obra de Allan Kardec, da Edicel, faz a seguinte pergunta após tecer algumas considerações sobre a filosofia espírita. É possível classificar esta filosofia entre as doutrinas idealistas? Ele próprio responde: sabemos que, para Platão, o nosso mundo é a cópia do mundo invisível das ideias puras. Este confronto entre a perfeição e o mundo sublunar é idêntico nas duas filosofias, a espírita e a platônica. Mas é tudo. Aí termina a semelhança. Com efeito, as ideias platônicas não têm individualidade, na medida em que são gerais e que fecundam casos particulares, são essenciais. Ao contrário, os espíritos são as almas dos seres que já tiveram existência própria. Além disso, conservam a sua individualidade. Compreende-se então porque o idealismo espírita não é realmente um idealismo próprio, ou melhor, a sua vida particular. Entre os dois mundos existe penetração efetiva e não relação platônica. Em outras palavras, o mundo puro dos espíritos não está separado do mundo corporal e visível. Não há, pois, dicotomia nem ruptura, o fosso intransponível. Para o Espiritismo, o mundo do espírito é, portanto, um só. O visível é a sua face encarnada e o invisível o reverso desencarnado. Enquanto isso, Humberto Mariotti lembra que a filosofia espírita é evolucionista porque admite a transformação nos aspectos essenciais do ser, encarando a ligação existente entre todas as coisas. Mas como realiza o Espiritismo essa ligação? Realiza-a ao demonstrar a união que existe entre os três reinos da natureza, pois sabemos que, no visível, o ser essencial parte do mineral, que depois se instala no vegetal, e, ao desempenhar o processo necessário, a essência passa ao reino animal e deste ao hominal. Daí deverá passar ao espiritual. Eis aí o caráter dialético do Espiritismo. O Espiritismo dialético é obra do pensador argentino Manuel S. Porteiro. A sua concepção dinâmica dos seres e das coisas permitiu-lhe entrever que tudo se acha em movimento e em permanente transformação. Afastou-se desse espiritismo narrativo de fatos repetitivos e compreendeu, como Kardec, que, em vez de fenômeno, devia utilizar, ontologicamente falando, o noúmeno da mediunidade. Verificou que o espiritismo é uma ciência espiritual, que determina uma ciência social. Quer dizer, compreendeu que o espiritismo, além de ser um fenômeno científico, é uma nova interpretação do homem
e seu destino espiritual e ético relacionado com o processo social e histórico da humanidade. À semelhança de Kardec, Manuel S. Porteiro pensou no homem como espírito que encarna e desencarna e se instala na sociedade para a transformar através de seu progresso e evolução, compreendendo igualmente que o Espiritismo extrai o espírito do fundo dos seres das coisas como viva realidade que, mediante a sua evolução palingenésica, movimenta a história, dando ao seu processo verdadeira intencionalidade teleológica. O autor de Espiritismo Dialético viu que as coisas estão ligadas entre si por lei de causalidade e que nada ocorre na sociedade e na natureza sem determinação por noúmeno espiritual, advertindo assim que tudo está sujeito a movimento incessante e criador e que os próprios espíritos encarnados agem ligados causalmente com os homens e demais seres e coisas. A sua concepção dialética encontra-se firmada com precisão filosófica na obra Espiritismo Dialético, editado em Buenos Aires no dia 25 de agosto de 1936. Nesse livro, afirma Humberto Mariotti, Porteiro coloca a filosofia espírita no mais elevado plano ideológico da cultura no mundo moderno, o que chamou a atenção de quem se arriscou a considerar o espiritismo filosofia primária, entre aspas, baseada em larvas e cascões astrais, e na ordem sociológica, uma superstição de consequências patológicas. E conclui o autor de Parapsicologia e Materialismo Histórico. Todos estes conceitos ruíram ante essa obra, infelizmente pouco conhecida. Neste livro se põe em confronto o materialismo dialético e histórico e o espiritualismo espírita e palingenésico. Mas as duas grandes realidades do universo, matéria e espírito, irreconciliáveis até há pouco, harmonizam-se ali, considerando que os dois elementos se sintetizam, dando o conhecimento integral do homem e da história. O processo das idades em sua fase histórica e espiritual é analisado pelo pensador argentino de acordo com a concepção kardecista, para entroncar numa filosofia social criadora e humanista. Isto demonstra que o conteúdo da doutrina espírita está na própria essência da natureza, razão porque o seu destino histórico não poderá ser desvirtuado pelos que ainda sentem preconceitos a respeito do espiritismo. O pensamento dialético do espiritismo não admite a imobilidade nem a estática na vida do espírito e dos povos e considera que tudo está em movimento e em marcha para novos estádios morais e sociais. Para o espiritismo dialético, o homem é um ser que se transforma continuamente, ampliando a compreensão de tudo que o rodeia e elevando a consciência às mais puras esferas do universo. De grau em grau, afirma Porteiro, e sem nunca retroceder, o espírito encarnado e desencarnado, através de incessante dialética palingenésica, avançam para novas situações sem se deter definitivamente em ponto algum do progresso. Dir-se-ia, porém, que o conceito dialético do espiritismo é inovação doutrinária, o que não é verdadeiro. O analista espírita utiliza-se do método dialético, não se deve esquecer que a dialética é apenas um método, para encarar os grandes temas do espiritismo com a precisão exigida pelo mundo moderno. Entretanto, é necessário reconhecer que esse método está contido na filosofia espírita desde a publicação em Paris de O Livro dos Espíritos. Diria a propósito o próprio Porteiro. Não é, como se poderia supor, uma inovação sistemática fundamental da filosofia espírita. É a própria doutrina tratada dialeticamente à luz da ciência moderna e em concordância com os fenômenos da natureza e da vida e muito especialmente com os da psicologia e da história. A base científica do espiritismo. Allan Kardec sentiu que a doutrina espírita necessitava de uma base científica. Afirma a propósito, não foram os fatos que vieram a posteriori confirmar a teoria. A teoria é que veio subsequentemente explicar e resumir os fatos. É, pois, rigorosamente exato dizer-se que o espiritismo é uma ciência de observação e não produto da imaginação. Vide a Gênese, edição Febre. Como nasceu esta ciência? É o próprio codificador que responde. A doutrina não foi ditada completa nem imposta à crença cega, porque é deduzida pelo trabalho do homem, da observação dos fatos. Na verdade, a ciência espírita da revelação humana foi obra de Kardec,
Ele estabeleceu a distinção entre a revelação espiritual e a revelação humana. Diria ainda o professor Herculano Pires, autor de A Concepção Existencial de Deus. Graças à sua visão genial, o solitário da Rua dos Mártires conseguiu despertar os maiores cientistas do tempo para a realidade dos fenômenos espíritas, hoje estrategicamente chamados paranormais. Para levar em frente a pesquisa que pretendia realizar, fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, atribuindo-lhe caráter científico e não religioso. Paralelamente, lançou em Paris, em janeiro de 1858, a Revue Spirit, onde passaria a divulgar os resultados de suas investigações em torno do processo de intercomunicação entre as esferas ponderável e imponderável, além de abrigar informações oriundas de vários pontos da França e de outras plagas sobre a fenomenologia espiritual. Objeto próprio e método de pesquisa. Assim como a ciência propriamente dita tem por objeto o estudo das leis do princípio material, afirma Kardec, o objeto especial do espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Ora, como este último princípio é uma das forças da natureza, a reagir incessantemente sobre o princípio material e reciprocamente, segue-se que o conhecimento de um não pode estar completo sem o conhecimento do outro. O espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência, sem o espiritismo, se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao espiritismo, sem a ciência, faltariam apoio e comprovação. Quanto à oportunidade do espiritismo, declara o codificador, se o espiritismo tivesse vindo antes das descobertas científicas, teria abortado, como tudo quanto surge antes do tempo. O objeto da pesquisa é, destarte, a natureza ou o fato espírita. O espiritismo estuda tanto os seres quanto os acontecimentos. A esse respeito, eis como André Morer se refere em sua obra anteriormente citada. Naturalmente, poder-se-á dizer que tais seres são todos especiais e tais acontecimentos bastante fora do comum. É fácil responder a isso. O estudo dos desencarnados não pode pertencer ao terreno da biologia ou das ciências naturais. Quanto aos acontecimentos, ou seja, as relações dos humanos com os espíritos, também não pertencem ao campo da história ou da sociologia. No entanto, tais seres e acontecimentos existem, como está amplamente provado pela observação e pela experiência. Há uma ciência apropriada a estes seres e manifestações, é a doutrina espírita. Incumbe a esta, portanto, tratar do assunto. Se assim não fosse, a biologia ou a sociologia já se teriam apoderado do caso. Mas se impõe uma pergunta. Quem informa o homem da existência do mundo espírita? Os próprios espíritos. A sua aparição vem sendo observada e experimentada através do tempo, antes mesmo de Allan Kardec. Com este, porém, assumiu uma dimensão racional, científica e doutrinal. As primeiras manifestações inteligentes realizaram-se por meio de mesas, as mesas girantes, que se levantavam e batiam com um pé determinado número de golpes, respondendo assim, com sim ou não, às perguntas formuladas. Até aí nada havia de convincente para os céticos, porque podia tratar-se de um efeito do acaso. Mais tarde, obtiveram-se respostas mais extensas, por intermédio das letras do alfabeto. O objeto móvel, batendo um número de golpes, correspondente ao número de ordem de cada letra, chegava a formular palavras e frases em resposta às perguntas feitas. A exatidão das respostas em relação às perguntas provocou admiração. O ser misterioso que assim respondia, interrogado sobre sua natureza, declarou ser um espírito, deu seu nome e forneceu diversas informações a seu respeito. Na realidade, o espiritismo experimental é, de certa forma, mais exato que as ciências exatas. Com efeito, é o próprio fenômeno que revela a sua condição de espírito, e o raciocínio não precisa, pois, emitir uma hipótese explicativa como ocorre nas ciências físicas. As consequências morais. Na Revue Spirit, Kardec destaca o aspecto cristão do espiritismo.
O lado mais belo do Espiritismo é o lado moral. São as implicações morais que farão triunfar o Espiritismo, porque aí estão a sua força e a sua invulnerabilidade. Estão inscritos em sua bandeira amor e caridade, e sob esse escudo mais poderoso que o de Minerva, porque vem do Cristo, a própria incredulidade tem de se inclinar. Qual dos maiores problemas da filosofia que a ciência positiva não resolve, nem está em condições de resolver? É o problema da conduta ou do valor da ação humana. Por mais que o homem descubra e identifique verdades e seja capaz de atingir leis ou princípios, seus conhecimentos da realidade não envolvem a obrigatoriedade da ação. O que vale o homem no plano da conduta? O fato de ser portador de maior soma de conhecimentos leva o homem a reconhecer o caminho de seu dever? A atitude do homem perante o homem e o mundo e a projeção dessa atitude como atividade social e histórica, eis o tema nuclear e até mesmo dominante da filosofia. Immanuel Kant, 1724-1804, já fizera perguntas semelhantes no curso de suas especulações filosóficas. Eis a primeira indagação do filósofo de Königsberg. Que é que posso conhecer? E completa. Como é dado ao homem certificar-se da verdade das ciências e dos poderes e limites do entendimento e da razão? Essas perguntas resultaram na elaboração de uma obra fundamental do pensamento moderno, que revela a íntima e panigenésica ânsia de o espírito cada vez mais se conhecer, identificando nas suas potencialidades razão de ser deste mundo. Em Crítica da Razão Pura, obra publicada em 1781. Depois, o pensador alemão escreveu um outro livro extraordinário, Crítica da Razão Prática, dado a lume em 1788, que objetivava responder às indagações: que devo fazer? Como devo comportar-me como homem? Constituindo uma notável trilogia, Kant lança a obra Crítica do Juízo, isto em 1790, que corresponde às perguntas: qual a finalidade das coisas e qual o destino do homem? Ou, em outras palavras, qual o sentido último do universo e da existência humana? Kant, lançando as bases da moderna antropologia filosófica, resume estas três indagações numa só: quem é o homem? Há quem pense que a filosofia se esgote nas questões relativas a uma teoria do conhecer e a uma teoria do agir. Entretanto, no homem não é apenas o ser que conhece e age. Antes de tudo, é um ser, uma existência, um ente que sabe que existe entre outros entes. Assim surge a necessidade de considerarmos o valor de nós mesmos e de tudo que nos cerca. Que vale a existência? Que vale ou representa o universo? Que vale o homem inserido no universo? Que ser é o homem? Que é ser? Ernest Cassirer mostra que o ser é transcendência na temporalidade, na busca incessante de Deus. Essa transcendência projeta-se no plano social e, segundo Heidegger, se completa na morte. Ante a problemática do ser, despontam a priori esses dois eminentes filósofos, Ernest Cassirer e Martin Heidegger. Heidegger se considerava um filósofo do ser, analisando em profundidade a existência, uma vez que o ser aí se mostra mais acessível à abordagem filosófica. Mas acontece que a concepção existencialista se movimenta dentro das mesmas perspectivas, o que evidencia que o problema do existir envolve inevitavelmente o ser. Jean-Paul Sartre considerou Heidegger um místico do ser. Sartre reflete, por sua vez, a influência poderosa de Auguste Comte e Voltaire, abominando a tradição mística alemã com a sua aceitação do transcendente, por ele considerado, entre aspas, como queda da fragilidade humana. Em contrapartida, estabelece premissas consideradas absurdas. Aspas, o homem é uma paixão inútil. A essência do homem é um suspenso na existência. A morte é a nadificação do ser. Não foi sem razão que o professor Herculano Pires afirmou em O Mistério do Ser ante a dor e a morte. Aspas, se Voltaire tinha um pé na cova, como ele mesmo dizia, Sartre já nasceu na cova e nela pretende dissolver-se e dissolver o homem como chama de fogo o fato. Os conflitos sartreanos, em verdade, sem negar simplesmente a transcendência do ser, refletem os tumultos que liam na alma. O ser concebido por Sartre é vazio, tão vazio, sem embargo, quanto o seu, entre aspas, Criador. A vida
desse ser vai do berço ao túmulo, entre aspas, que é a frustração do ser. Sartre sustenta, na sequência dos seus disparates filosóficos, elucida Herculano Pires, que a consciência é vazia, nada tem em si mesma, pois reflete apenas a realidade circundante. As categorias kantianas da razão seriam uma balela. Entretanto, e nesse particular, surge a figura de René Hubert, em Tratado de Pedagogia Geral, que resgata a tradição kantiana e demonstra que as categorias decorrem das experiências da consciência e são as próprias experiências em função dinâmica no plano consciencial. Entretanto, e à luz da filosofia espírita, dever-se analisar o ser de acordo com a dinâmica criadora do ideal paligenésico, em que o passado e o presente se fundem numa supra-realidade, ainda conforme o professor Herculano Pires, na introdução à obra de Humberto Mariotti, O Homem e a Sociedade numa Nova Civilização. Neste livro, por sinal, o autor argentino anuncia o homem e a sociedade numa nova civilização que surgirá em função da vontade consciente do ser, que é o único possível construtor do futuro. Aspas, os valores existenciais projetam-se além da existência, porque esta é apenas um ente, um fenômeno na duração que pode ligar o finito ao infinito. Fecha aspas. E é justamente na existência fenomênica, segundo René Hubert, em Esboço de uma Doutrina da Moralidade, na realidade em que vivemos, que a sociedade dos espíritos é chamada a realizar-se se a ação oposta a seu serviço revelar-se suficientemente enérgica. As palavras seguintes de Mariotti parecem ratificar o raciocínio de René Hubert. Aspas. A existência material será superada pela espiritualidade da essência. Ela transformará sua imagem finita para mostrar-se resultante do ser infinito. Fecha aspas. Estas reflexões permitem pensar que devemos anexar a fenomenologia de Husserl uma segunda fenomenologia, uma fenomenologia espírita do ser, que não se restringe à estrutura física, supera-a, dando origem a uma nova realidade psicológica na acepção literal do vocábulo. As teses e a filosofia de Gustave Gelée. Em sua magnífica obra Do Consciente ao Inconsciente, Gustave Gelée elabora uma crítica geral do conhecimento e dos sistemas naturais, incursionando na área dos problemas maiores do ser. Termina por estabelecer uma tese admirável sobre o espírito e a existência. É um trabalho de cunho científico-filosófico que se inicia com uma crítica ao pensamento de Schopenhauer, que teve o mérito de estabelecer um adequado relacionamento entre a filosofia e os fatos, no momento em que reconhece, entre aspas, o mundo como vontade e representação, sua obra-prima, ao tempo em que faz uma arguta análise do pessimismo do notável pensador alemão. Sobre o indivíduo e a evolução, escreveu, aspas, só enfrentaremos o que é possível saber e compreender sobre o destino do mundo e sobre o destino individual. Gelée tentava evitar todas as vãs discussões especulativas, os sistemas contraditórios, onde têm naufragado uma após outras as mais preclaras inteligências. Eis em síntese os dois princípios fundamentais da filosofia, firmados na obra supracitada. O que há de essencial no universo e no indivíduo é o dinamopsiquismo único, a princípio inconsciente, mas tendo em si todas as potencialidades. As aparências diversas e inumeráveis das coisas são apenas as suas representações. O dinamopsiquismo essencial e criador passa pela evolução do inconsciente ao consciente. Adiante acrescenta, no indivíduo, o ser aparente, submetido ao nascimento e à morte, limitado em suas capacidades, efêmero em sua duração, não é o ser real. Não é senão uma representação ilusória, atenuada e fragmentária. O ser real, aprendendo pouco a pouco a conhecer-se a si mesmo e a conhecer o universo, é a centelha divina a caminho de realizar a sua divindade, infinita em suas potencialidades criadoras e eternas. Finalmente, Humberto Mariotti, ao comentar o magnífico trabalho de raciocínio de Gelée, lamenta: o que nos parece estranho e incompreensível é a cultura filosófica continuar ignorando a teoria do dinamopsiquismo
exposta sob bases experimentais por Gustavo Gelei em seu livro Do Inconsciente ao Consciente. Esta obra, que deveria ser o fundamento da nova filosofia idealista, permanece quase esquecida ao lado do Tratado de Metapsíquica de Charles Richer, Prêmio Nobel de Medicina. Após essas considerações, passemos a uma temática realmente filosófica que não foi capaz, ao longo do tempo, de identificar no ser humano a sua vida, que teve a origem no nada, ignorando-se que o ser é criado simples e ignorante, que se encarna na realidade material, objetivando o despertar de suas imanentes potencialidades espirituais. O homem que morre, entre aspas, extraordinária expressão de Mariotti, por sua vida efêmera, jamais poderia concretizar os ideais de infinitude do ser espiritual, eterno e sempre direcionado para o futuro. O homem que morre é aquele de que tratam as doutrinas materialistas, que escoimaram da face da terra o ser eterno e responsável perante a sua consciência em face da lei natural. O homem que morre é justamente aquele que se esgota inexorável na solidão tenebrosa do túmulo, sem quaisquer perspectiva de ultrapassar e projetar-se na dimensão cósmica. Diria a propósito o próprio Humberto Mariotti, aspas, o homem finito, com seus afetos e aspirações, resultará em tragédia e fatalidade. Fecha aspas. A repulsa ao eterno, preconizada pelo niilismo, seria, a nosso ver, o medo de o homem assumir pessoal responsabilidade diante dos ordenamentos da lei natural. É, diríamos, uma espécie de fuga que lhe parece estratégica. Na verdade, terá ele de assumir as repercussões dos atos praticados, geralmente violadores da harmonia universal, compulsoriamente. Não se trata do olho por olho, mas de um processo em que se destacam a responsabilidade e o respeito ao direito de outrem. A lei, no caso, tem realmente um caráter pedagógico, levando o espírito a conscientizar-se de sua realidade ontológica, ainda que se situe num plano considerado inferior, quando reencarnado, em uma dimensão compatível com seu estado moral, quando desencarnado. O idealismo filosófico de Gelei não significa a fuga da realidade, pelo contrário, significa a compreensão do real como idealidade, o que equivale a dizer como realidade do espírito. Temos em primeiro plano o idealismo psicológico ou conscienciológico, que consiste em dizer que a realidade é cognoscível, se, enquanto se projeta no âmbito da consciência, revelando-a como momento ou conteúdo em nossa vida interior. É provavelmente nesse sentido que se poderia interpretar o aforismo de George Berkeley. O ser é ser percebido. Prosseguindo em nossos estudos sobre temas iniciais profundamente ligados à doutrina dos espíritos, passamos agora às considerações sobre palingenesia, ética e dialética. O professor Humberto Mariotti afirma em sua obra Parapsicologia e Materialismo Histórico que, se o homem continuar pensando em sua própria finitude, não há dúvida de que a civilização terminará na mais terrível das catástrofes espirituais. Porque, se o homem que morre é quem deve reger o destino humano, tudo será relativo e tenderá a malograr com a ideia do nada. O homem finito, com seus afetos e aspirações, resultará em tragédia e fatalidade. Contra esse absurdo, só o ensino e a ideia da doutrina palingenésica podem realmente descortinar ao homem seu futuro, além dos limites da morte, substituindo a visão do nada pela da imortalidade e do progresso,
Com base nessa transcendental e ética perspectiva, cunhou-se o admirável aforismo esculpido no frontispício do dome de Allan Kardec no histórico cemitério de Père Lachaise, em Paris. Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sem cessar, tal é a lei. Sentencia, por sua vez, o Dr. Gustavo Gelei. As tumbas deixam de ser tumbas, são asilos passageiros para o fim da jornada das ilusões. E assim como se desvanece pela ideia poligenésica o caráter fúnebre da morte, também se implode o monumento de injustiça edificado pelo evolucionismo clássico. Já não há, na evolução, sacrificados e privilegiados. Todos os esforços individuais e coletivos, todos os sofrimentos e amarguras desembocarão na realização da justiça e do bem. Mas o bem e a justiça para todos, porque todos teremos contribuído para a justiça e o bem. Deve-se observar que as concepções geleianas se identificam plenamente com a dialética de Hegel, filósofo idealista do século XIX. Para o célebre autor de Fenomenologia do Espírito, os fenômenos materiais outra coisa não são que objetivações da ideia. E o mundo subjetivo se desenvolve por uma lei de contradição que se opera através de uma tese, de uma antítese e de uma síntese, ou de uma conciliação. Em princípio, a filosofia hegeliana corresponde ao mesmo processo da filosofia panigenésica do Dr. Gustavo Gelei. Com efeito, o absoluto de Hegel e o dinopsiquismo do metapsicista francês definem na mesma entidade as três fases da dialética que correspondem respectivamente à trilogia do nascer, morrer e renascer. Deve-se concluir que a evolução, como é brilhantemente concebida, não tem o poder de mudar a essencialidade do ser. Supõe, ao contrário, uma causalidade essencial, sem a qual não se admite nenhum progresso. Diria a propósito do pensador brasileiro Jacob Neto: o movimento e o tempo não podem criar por si sós o que não existe. Só evolve o que tem existência potencialmente ou em desenvolvimento. Evidentemente, não se passa do não ser ao ser, nem da quantidade à qualidade, senão em virtude de uma existência e de uma qualidade análoga anteriores, de uma causalidade substancial que as compreende e as modifica. Não se pode conceber nenhuma transformação, nenhuma mudança morfológica fundamental sem uma causa essencial persistente, sem continuidade biopsíquica, sem um elemento organizador e diretor da matéria, que leve em si mesmo potencialmente as possibilidades de suas metamorfoses. Entretanto, a continuidade biopsíquica não implica continuidade morfológica. As formas passam e desaparecem, mas a vida psíquica permanece. É ela que evolve, emprestando pela reencarnação progresso e perfeição às formas que cria. As espécies, tanto quanto os indivíduos, podem aparentemente desaparecer e deixar nos fósseis os vestígios de sua existência, mas a vida psíquica que as animava projeta-se a outras dimensões para, mais adiante, animar espécies e indivíduos sem perder a sua essencialidade psicodinâmica. Em suma, tudo é trânsito para alcançar formas e qualidades novas. Tudo está em perfeito vir a ser, sem ser jamais algo definitivamente concluído. Observe-se, porém, o que muda e se transforma continuamente através do processo poligenésico são as formas e qualidades, e não a essência. Não há, em verdade, descontínuo na evolução biopsíquica. Só a aparência das formas materiais transitórias pode fazer supor tal descontinuidade. Apenas os nihilistas, para quem essas formas materiais em si mesmas e em suas transformações constituem a única realidade, podem negar a continuidade da vida psíquica, isto é, a sobrevivência do ser após a falência do corpo e a sua reencarnação. Heráclito de Éfeso, que se afirma ter sido o primeiro filósofo a pensar dialeticamente, dizia: tudo passa, nada é, tudo chega a ser. Nenhum homem se banha mais de uma vez nas mesmas águas
de um rio. O ser na existência. O professor José Herculano Pires apresenta em seu curso dinâmico de Espiritismo uma tese realmente interessante. Ao examinar a concepção existencial de Jean-Paul Sartre, 1905-1980, estabelece as seguintes premissas entre vida e existência. Todos os seres vivem, mas só o ser humano existe, porque existir é ter consciência de si mesmo e viver em ritmo de ascensão, buscando superar a condição humana e atingir a divina. O homem é o ser único existente. Essa palavra existente designa o homem como ser na existência. Na concepção espírita, antes de ser, o homem é apenas um vir a ser, algo misterioso fechado em si mesmo. Ansiando por relação, esclarece o autor de O Mistério do Ser ante a Dor e a Morte, esse algo se projeta na existência e se abre na relação, encontrando nela os elementos que o despertam e o transformam num ser. Este toma consciência de sua própria natureza de ser e, como tal, busca superar-se. No trânsito existencial, desenvolve a sua essência e abre no maciço do mundo, feito de leis rígidas e fatalistas, a única brecha de liberdade que é o homem com o seu livre arbítrio. Para Sartre, porém, o homem, ao morrer, dependendo das circunstâncias, já conseguira elaborar a sua essência na existência que lhe não serve para nada. Diante disso, ele afirma em O Homem é uma Frustração. A partir de Edmund Husserl, 1859-1938, o notável autor de Lições sobre a Consciência Interior do Tempo, Sartre construiu uma fenomenologia fundamentada na noção de intencionalidade da consciência. Sua reflexão volta-se para a imaginação, o domínio mais amplo e livre do pensamento, porque o espírito, aí, pode deter-se numa produção independente do real, mas também o mais obscuro, porque ligado ao desejo e funcionando a miúde, malgrado o nosso, no sonho, no delírio, para resolver a dificuldade, deixar a consciência sua soberania, Sartre inventou a noção de consciência pré-reflexiva. Para Martin Heidegger, 1889-1976, discípulo de Husserl, o ser se desenvolve na existência e se completa na morte. Não é uma frustração, mas uma realização. Ainda Jean-Paul Sartre, utilizando-se da dialética de Hegel, 1770-1831, tenta justificar o existente. O homem antes da existência é o em si. O homem na existência é o para si. O homem na morte é o em si para si. Nos seus comentários sobre a tese sartreana, o professor José Herculano Pires admite que o em si para si é a síntese dialética em que o em si e o para si se resolvem. Reporta-se ao conceito filosófico de existência e o conceito de vida, concluindo que não vivemos como as plantas e os animais, integrados na matéria, mas como espíritos ligados à matéria para usá-la em função de seus interesses objetivos. Vivemos na psique e não no corpo. Nossa alma não é propriamente vida, mas um existir independentemente das coisas e dos seres materiais, cuja única aspiração verdadeira é a liberdade, que só podemos de fato obter e gozar na interioridade de nós mesmos. Na realidade, e como bem afirmou o professor Miguel Reale, o homem não é uma simples entidade psicofísica ou biológica redutível a um conjunto de fatos explicáveis pela psicologia, pela física, pela anatomia, pela biologia. No homem existe algo, psique, que representa uma possibilidade de inovação e de superação. A natureza sempre se repete segundo a fórmula de todos conhecida, segundo a qual tudo se transforma e nada se cria. Mas o homem representa algo que é um acréscimo à natureza, a sua capacidade de síntese, tanto no ato instaurador de novos objetos do conhecimento, como no ato constitutivo de novas formas de vida. No centro de nossa concepção axiológica, situa-se a ideia do homem como ente que é o dever, ser, tendo consciência dessa realidade. É dessa autoconsciência que nasce a ideia de pessoa,
segundo a qual não se é homem pelo simples fato de existir, mas pelo significado ou sentido da existência. Quando apreciamos o problema do homem, toda a ontologia se resolve em axiologia. Só o homem é um ser que inova, e é por isso que somente ele é capaz de valorar. Chega-se à conclusão que o problema do valor reduz-se à própria espiritualidade humana. Há possibilidade de valores porque quem diz homem diz liberdade espiritual, possibilidade de escolha constitutiva de bens, poder de síntese com liberdade e autoconsciência. O homem cujo ser é o seu dever ser, construiu o mundo da cultura à sua imagem e semelhança, razão pela qual todo bem cultural só é enquanto deve ser, e a intencionalidade consciência se projeta e se revela como intencionalidade transcendental na história das civilizações. Contra essa tese se opôs a ideia de que a pessoa é uma categoria histórica, ou seja, uma conquista de obra civilizadora da espécie humana. Ainda o professor Miguel Reale que justifica. Não se deve confundir o aspecto genético com o aspecto lógico da questão. A ideia de sociedade, longe de constituir um valor originário e supremo, acha-se condicionada pela sociabilidade do homem, isto é, por algo que é inerente a todo ser humano e que é condição de possibilidade da vida de relação. O fato de o homem só vir a adquirir consciência da sua personalidade em dado momento da vida social não elide a verdade de que o social já estava originariamente no ser mesmo do homem, aspecto elucidado pela paligenesia, no caráter bilateral de toda atividade espiritual. A tomada de consciência do valor da personalidade é uma expressão histórica de atualização do homem como um ser social, uma projeção temporal, em suma, de algo que não teria convertido em experiência social se não fosse intrínseco no homem a condição transcendental de ser pessoa. A sociedade é essencial à emergência de valores, como afirma Cuvillier em Manual de Sociologia, Paris, 1950, mas essa emergência é condicionada pelo calor transcendental intrínseco do homem como tal. Por outro lado, a pessoa como autoconsciência espiritual é o valor que dá sentido a todo evolver histórico, ou seja, o valor a cuja utilização tendem os renovados esforços do homem em sua atividade civilizadora. O acaso e as leis superiores do universo. Existe no universo o que se chama acaso, ou tudo se encadeará num ajustamento perfeito, em obediência a leis superiores tão sábias como imutáveis. Não serão devidos a causas puramente fortuitas todos os fenômenos da natureza, ou antes, uma infinita sabedoria dirigirá tudo o que existe na criação. Suprema harmonia rege o universo inteiro, ou estará ele submetido a um eterno caos? Sem dúvida que, para muitas pessoas, esse assunto não terá importância maior e, num pronto encolher de ombros, virarão com indiferença as costas a estes importantes problemas, dos quais, no entanto, depende a sua própria felicidade. Aferradas à velha rotina, passam a vida num constante apatia espiritual, de que fatalmente hão de sofrer as consequências. Aquelas, porém, que pensam a sério no futuro e sabem perfeitamente que a vida não se interrompe no túmulo, acolhem com satisfação todos os problemas espirituais, uma vez que, para alcançarmos a verdadeira felicidade, é necessário trocarmos primeiro as pesadas vestes materiais pela diáfana túnica dos redimidos, sem o que só conseguiremos correr atrás de quimeras. Ignorantes e comodistas, os indiferentes engendraram o termo acaso, milagrosa panaceia, a que recorrem quando se encontram em face de problemas situados acima de sua tacanha compreensão. Na verdadeira acepção da palavra, o acaso não existe, tudo se combinando num ajustamento grandioso em obediência às leis sábias e inflexíveis do supremo arquiteto do cosmos. Devido ao nosso relativo atraso moral e intelectual, poderá figurar-se-nos que, pelo menos às vezes, o acaso parece entrar em ação, mas pudéssemos nós abarcar o conjunto da criação e ficaríamos maravilhados com a harmonia estendida através do infinito, qual gigantesca rede
prendendo em suas malhas tanto os ínfimos como os gigantescos fenômenos do universo. Se o acaso é pura ficção, forçoso é reconhecer-se a existência de uma potência criadora, de infinita sabedoria, tudo regendo mediante leis de perfeição absoluta, porque, como é sabido, a efeitos inteligentes corresponde ipso facto uma causa também inteligente. Se todo o universo está subordinado a uma diretriz superior, seria, portanto, remar contra a maré, pretender atuar fora do âmbito dessa diretriz, mas, desgraçadamente, é isso mesmo que temos feito, e daí o acervo de sofrimentos que constantemente nos hão de flagelar, até acabarmos por amoldar a nossa conduta pelas harmônicas leis do incriado. A ignorância é muita e bem deplorável é que, ao ministrar-se a instrução, se passa em claro aquilo que mais interessa à nossa felicidade presente e futura, o conhecimento do código divino a que os nossos destinos estão subordinados e de cuja transgressão derivam inevitáveis sofrimentos, seja para quem for, porque então entra em jogo não a parcialidade humana, mas sim a infinita justiça do Supremo Soberano do Universo. Vive-se à toa sob o maléfico impulso das paixões, sem outra diretriz que não seja indicada pelas tentações de toda a ordem e sem outro alvo que não seja a satisfação dos apetites materiais. Qual frágil barco batido por vagas alterosas e fustigado por inclemente nortada, a humanidade volta sem rumo no mar encapelado das suas delinquências acumuladas através dos séculos, e, para evitar um cataclismo eminente, surge que o farol da espiritualidade lhe ilumine a rota segura que há de levá-la, enfim, a porto de salvamento. Mas como se obter esse desiderato? Espancando intrepidamente as trevas da ignorância, de forma a tornar cada vez mais acessíveis as verdades primordiais que mais possam contribuir para essa reviravolta indispensável, a fim de que este desorientado planeta possa vir a ser o berço de uma verdadeira civilização. Só temos o direito de nos dizermos civilizados quando deste mundo houvermos eliminado definitivamente todos os defeitos que nos infelicitam e quando, compreendendo sermos partes integrantes de um conjunto majestoso, reconhecermos como uma necessidade prática da fraternidade universal. A civilização não consiste apenas na obtenção das comodidades materiais, pois a esse respeito é inegável termos atingido um notável progresso, porém a verdadeira civilização é alguma coisa mais. É principalmente a aquisição das virtudes morais que nos assegurem o verdadeiro bem-estar, baseado numa paz inalterável, sem a qual a vida não passa de um pesadelo. Essa paz, porém, não é possível sem se estabelecer primeiro a confiança nas relações sociais, confiança essa que só poderá ser alcançada mediante o nosso progresso moral. Se o adiantamento material desse globo é evidente, sob o ponto de vista espiritual, deixa muito a desejar. Talvez fosse preferível termos progredido primeiramente nesse último sentido. Não teríamos, é certo, tantas vantagens materiais, mas gozaríamos, pelo menos, daquela paz de espírito sem a qual a vida é bem pesado o fardo. Atingindo o progresso espiritual dos nossos dias, temos necessidade absoluta de firmá-lo, quando antes em bem bases inabaláveis, mediante o concurso do espiritualismo. Do contrário, esta civilização não será mais do que a lendária estátua com pés de barro, acabando por ruir fragorosamente por falta de bases adequadas. Se a dor reina soberanamente nesse vale de lágrimas, é porque a humanidade tem vivido num profundo alinhamento espiritual, assim o atesta o sofrimento mundial, o qual sintetiza todas as infrações ao harmonioso código extraterreno. Ora, se formos esclarecidos sobre a natureza desse código e sob a certeza de que toda e qualquer violação ao mesmo acarreta consequente e dolorosa reação, muito sofrimento se poderá evitar com a observância dos preceitos que o constituem. Impõe-se, pois, para a base de toda a instrução, o conhecimento integral desse conjunto de leis harmônicas, guias soberanas que nos conduzirão a estados evolutivos superiores, onde encontraremos, finalmente, aquela felicidade pela qual
e em vão suspiramos toda a vida. Continuarmos a viver na mesma inconsciência de até aqui é protelarmos o advento da era da paz e da bem-aventurança, glorioso destino desta humanidade ainda tão criança. Entramos na vida prática ignorante das leis superiores que regem nossos destinos. O que importa é coisa de pouca importância. O essencial é gozar-se a vida o melhor possível, tendo-se o cuidado, quando o há, de não cairmos sob a alçada da justiça humana, única geralmente admitida. Que diríamos nós de quem desconhecesse o regulamento dos serviços em que trabalha? Certamente que lamentaríamos tal conduta na certeza de que, agindo às cegas, predominariam as probabilidades de erro. E se ninguém ignora das leis humanas, aquilo que mais interessa é seu bem-estar e segurança, a fim de se não cair sob a alçada da justiça, de maneira idêntica devíamos proceder quanto ao outro regulamento, o divino, de um alcance infinitamente superior, de onde resultaria o cancelamento do escandal de misérias que tem por arena esse triste planeta. Não nos iludamos a esse respeito. Só quando as leis divinas servirem de base às leis humanas é que poderemos atingir uma superior fase de civilização. Desse código extra-humano, a observância da lei do amor, da caridade e da justiça, por conter tudo o que o homem precisa para ser feliz, é suficiente para garantir a regeneração da sociedade. A violação constante desta lei primordial é que tem feito desabafo de nós toda espécie de calamidades, sendo particularmente responsável pelo lamentável estado a que chegamos, essa execrável chaga da humanidade, que é o materialismo, com seu nefando cortejo das mais sórdidas paixões, origem desta desconfiança geral, de que derivam todas as perturbações nas relações sociais. Importa saber-se que, para além da felicidade transitória concedida pelos bens terrenos, outra existe de maior vulto, a felicidade que se adquire quando tivermos alcançado a necessária pureza através dos sucessivos tirocínios nos mundos da matéria. Nossas vidas corpóreas podem ser comparadas a uma como que viagem, cujo fim é levar-nos a gloriosas paragens com seus inevitáveis acidentes, sintetizados nos mil percalços da existência e assim, já nesta vida poderemos gozar de uma relativa felicidade, não dando demasiado valor às coisas mundanas, que sabemos transitórias, como viajantes a quem principalmente interessa a chegada ao seu destino. O conhecimento dos objetivos espirituais é uma necessidade premente, porquanto a dor procurará manter seu reinado de desolação até conseguirmos libertar-nos da nefanda tutela do materialismo e compreender, finalmente, que o papel dos fortes é não oprimir, mas auxiliar os mais fracos. Concluímos as nossas considerações. Devemos dizer que andamos num mundo muito enganados, convencidos geralmente de que a vida é para ser aproveitada segundo os nossos apetites e de que é sandice, portanto, virar as costas às suas solicitações, não se fazendo assim a mais pequena ideia sobre o valor das contrariedades, e o fim é bem diferente do que lhes atribuímos. Se soubéssemos o valor que nos oferece cada existência, se verdadeiramente nos compenetrássemos que a vinda à arena planetária visa nosso interesse e bem-estar futuro, e não fôssemos uns como que inconscientes autômatos, manobrados pela parte inferior do ser, como o progresso seria rápido, como atingiríamos bem depressa a felicidade, que nossa ignorância julga encontrar no vazio das coisas falazes e transitórias. Para isso, a ilusão campeia por toda parte, de mãos dadas, com a decepção, porque se assim não fosse, se nos lançássemos nos braços de qualquer fascínio sem sentirmos mais cedo ou mais tarde o travor contido na medula de todos os bens enganadores, aí ficaríamos indefinidamente sem possibilidade de virmos a conhecer bens 1000 vezes superiores, porque se firmaram na única realidade existente, o espírito. A tendência geral, tão radicada em nosso ego, de irmos ao encalço de tudo que nos dê qualquer parcela de prazer,
contornando cautelosamente os domínios do desagradável, nos mostra de forma ineludível a sublime finalidade do espírito, criado que foi para o gozo de uma bem-aventurança interna. O desejo de sermos felizes é, pois, um desejo legítimo, mas digamos também um desejo precoce por pretendermos obter aquilo que ainda não poderíamos apreciar por não estarmos preparados para tal. Daí o fato de nenhum bem dos muitos que nos tentam pela vida fora nos satisfazer plenamente, dotados que são da sábia providência, do germe de sua autodestruição, a fim de sermos forçados a retomar marcha ininterrompida na senda que nos conduzirá ao alvo supremo. E assim, sem jamais nos determos indefinidamente em qualquer fascínio, nos vimos obrigados a procurar incessantemente o que nos falta e que fatalmente acabaremos por encontrar depois de adequados períodos de preparação e aprendizagem. Através dos sofrimentos, labutas e canseiras a que somos submetidos durante inúmeras existências, podemos avaliar a magnificência do bem que nos espera